Meu nome é Lucas e aqui eu falo e ensino você a investir para ter R$ 1.000 pingando na conta todos os meses, mesmo que você esteja começando agora a investir do absoluto zero. Hoje, especificamente no tema de agora, a gente vai falar sobre o que está acontecendo no mercado de ações, no mercado dos investimentos. A gente vai falar sobre os juros e sobre a inflação. E melhor do que isso, a gente vai falar como que isso impacta a sua vida aí e impacta a sua busca pelos seus dividendos mensais. Mas para tudo isso acontecer, eu preciso te colocar na sua cabeça e te explicar sobre a inflação, porque a inflação, sem dúvida nenhuma, ela é o maior vilão que pode existir para o seu dinheiro. Ela é o maior destruidor de renda que existe. A inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços dos produtos, ou em outras palavras, é você conseguindo comprar cada vez menos coisa com o seu dinheiro, com a sua grana aí. Olha só, para você ter uma ideia, o que aconteceu nas últimas décadas aqui no Brasil. A moeda real, né, foi criada pelo Plano Real lá em 1994. Então, imagina que naquela época você tivesse uma nota de R$ 100, tá bom? Logo quando o Plano Real foi criado, mudou, né, a moeda, mudaram-se as notas. Você pegou uma nota de R$ 100, que naquela época devia comprar uma porrada de coisa, mas você pegou essa nota e guardou na gaveta, achando que você estava protegendo o seu dinheiro e guardando o seu dinheiro para o futuro. Bom, só para você ter uma ideia, em 1994, uma cesta básica de alimento completa, custava em média R$ 64. Então, com essa nota de R$ 100, você conseguia comprar quase duas cestas básicas inteiras, beleza? Vamos imaginar que você guardou esses R$ 100 na carteira, né, na gaveta da sua casa, os anos foram passando e a inflação foi comendo solta, né? Todo ano a gente tem aí uma taxa de inflação, a gente vê os preços das coisas subindo, tá bom? Se você, agora, nos dias de hoje, tivesse aberto essa mesma gaveta e pegado, né, esses R$ 100 na nota que você guardou nela e fosse no mesmo mercado comprar a cesta básica, quanto quantas cestas básicas você acha que você conseguiria comprar com essa nota de R$ 100? E aí, tem alguma ideia, tem algum chute? Lembra, hein, você comprava quase duas em 1994. Hoje, será que você comprava uma? Ó, não se assusta, hein, não cai da cadeira. Com esses R$ 100 hoje, você conseguiria comprar um sétimo de uma cesta básica. Quer dizer que você conseguiria comprar um sétimo de uma cesta básica. Não, não é metade da cesta básica, é menos ainda. Cara, isso acontece não porque aquela sua nota de R$ 100, ela cortou ali pela metade, ela cortou ali em um sétimo da nota. Não, a nota de R$ 100 continua lá, bonitinha, do mesmo jeito que você guardou na gaveta. Mas o preço dos produtos vai subindo ao longo do tempo. E você vai perdendo o poder de compra, a tal ponto que aqueles R$ 100 não conseguem mais comprar quase duas cestas básicas e agora compram única e exclusivamente um sétimo de cesta básica. É como se naquela época você conseguisse comprar 7 quilos de arroz e hoje você saísse do mercado conseguindo comprar apenas 1 quilo. Isso é o melhor exemplo do que é uma inflação e por isso que ele é o maior destruidor de renda que você pode encontrar, porque ele faz o seu dinheiro simplesmente perder o poder de compra. Tá bom? Então, eu acho que eu já consegui, com esse exemplo bem claro, te convencer que deixar dinheiro parado na gaveta definitivamente não é uma opção. Além disso, se você coloca o seu investimento debaixo do colchão, esse seu dinheiro embaixo do colchão, ou até faz investimentos ruins, que não conseguem te dar boas rentabilidades e que perdem para a inflação ao longo do tempo, isso significa que você também está ficando mais pobre, tá bom? É normal que ao longo do tempo a inflação vá subindo, por isso que você precisa fazer o seu dinheiro trabalhar por você e investir esse dinheiro de tal forma que ele consiga render pelo menos a inflação, de preferência mais do que a inflação. Dessa forma que você vai conseguir gerar riqueza, ficar rico de fato. Se você coloca o seu dinheiro na poupança e esse dinheiro rende menos do que a inflação, você está ficando mais pobre. Por mais que no número absoluto, por mais que o valor que aparece no aplicativo do seu banco esteja crescendo, mesmo assim, você está perdendo poder de compra, você está ficando literalmente mais pobre. Então presta atenção, não basta só o dinheiro do seu aplicativo subir, ele precisa subir acima da taxa da inflação, acima do IPCA, tá bom? E você deve ter reparado que aqui no Brasil a gente viu uma inflação bem alta nos últimos 2 anos. Ela basicamente chegou aqui e
né, não só no Brasil, mas no mundo, com essa força toda por uma série de motivos. E eu listei alguns deles aqui para você entender, sente só o drama desse negócio. O primeiro motivo foi a pandemia, né? Tudo isso começou lá no início de 2020, com essa história de pandemia, as coisas foram fechando ao redor do mundo, as fábricas, as produções, os operários não conseguiam trabalhar, logo eles não conseguiam produzir produto e os produtos começaram a ficar em falta. E isso aconteceu em momentos diferentes ao redor do mundo. Imagina que na China as coisas fecharam num tempo, na Europa num outro tempo, nos Estados Unidos no tempo, no Brasil e assim por diante. Então isso daí causou, né, uma turbulência, isso causou um desequilíbrio nas cadeias produtivas, ou seja, nos produtos que vão sendo produzidos ao longo do mundo e distribuídos para todos os países, beleza? Isso fez com que então as produções ficassem desbalanceadas e fora de sincronia. É como se você tivesse ido assistir um show de uma banda e cada um tivesse tocando de um jeito, alguns já tinham parado de tocar, o baterista não toca mais, o vocalista estava ali aquecendo a garganta ainda, o cara da guitarra já estava no final da música, um caos. Foi isso que aconteceu nas cadeias produtivas. Beleza? Isso nos levou a ter falta de produtos, falta de matéria-prima, falta de insumos. Péssimo, né? Os produtos começaram a faltar nas gôndolas, as matérias-primas começaram a faltar e determinados e outros produtos não conseguiam mais ser produzidos, porque ficou faltando matéria-prima, beleza? E é hoje, se você imaginar que no mundo globalizado, cada produto ou cada parte de um componente de um produto é produzido em um lugar, em um país diferente, olha o caos que isso aconteceu. Porque em um país parou de funcionar, então, por exemplo, não tinha chip, sabe aquele chip eletrônico, aquela plaquinha verde? Então, na China, não tinha mais chip sendo produzido, logo os carros que estavam sendo produzidos não conseguiam dar a partida, porque a parte elétrica do carro não funcionava. Então, você tinha todos os componentes para montar um carro, motor, banco, vidro, roda, tudo, mas por causa do chip você não conseguia colocar o carro para ser vendido, o carro na rua, logo o preço dos carros usados subiram. Olha como as coisas estão totalmente conectadas e como uma coisa influencia diretamente na outra. Muito louco, né? Só para você ter uma ideia, eu lembro nessa época, lá no começo da pandemia, a gente ficou em casa, né, a maioria das pessoas ficaram em lockdown, em casa, não conseguiam sair, e você deixou de ir num restaurante, você deixou de comer pizza, né, você conseguia no máximo pedir um delivery. Eu decidi com a minha esposa que a gente ia fazer um dia pizza em casa. Então, a gente foi no supermercado, compramos os ingredientes, molho, mussarela, orégano, a massa da pizza, aquele negócio todo, para fazer a pizza, mas eu não tinha a forma, sabe aquela forma redonda que você coloca no forno para ficar bonitinho no formato? Eu não tinha essa forma. Então eu resolvi ir no mercado e comprar a forma de pizza, mas chegando lá eu não encontrei essa forma. Eu fui numa lojinha ali do lado que tinha perto do mercado, também não tinha forma. Fui no segundo mercado, não encontrei. No terceiro mercado, não encontrei. Entrei na internet, o prazo de entrega era muito longo. Cara, em outras palavras, de forma resumida, não tinha forma de pizza no mercado. Não tinha forma de pizza, porque assim como eu resolvi fazer pizza em casa, uma série de outras pessoas resolveram também. E as formas de pizza, por algum motivo, provavelmente não estavam chegando no Brasil ou não estavam sendo produzidas, porque estavam faltando matérias-primas, porque estava faltando as pessoas que trabalham de fato na fábrica para produzir a forma de pizza. Então, esse daqui é só um exemplo prático e bem tosco para você entender como que o mercado globalizado ficou desbalanceado em relação à produção de produtos. Produtos esses até bem simples, como uma forma de pizza, para fazer uma pizza em casa. Não dava para fazer porque eu não encontrava essa forma. Muito doido. Isso não foi só na cidade que eu moro. Depois eu pesquisei na internet e eu vi que várias pessoas estavam relatando que não conseguiam encontrar forma no geral, inclusive a de pizza era uma delas. Beleza? Então, essa falta de insumo, essa falta de produto fez com que as pessoas não conseguissem consumir determinados produtos. E ainda a gente viu os governos entrando com uma série de medidas de assistência. Então começaram a gerar tipo Auxílio Brasil, pagamento de voucher de dinheiro em vários países. Então imagina, um monte de gente em casa, você não pode consumir em serviço porque os restaurantes estão fechados, o bar está fechado, viagem está fechada, e você começa a receber dinheiro do governo. O que acaba acontecendo? As pessoas vão consumir produtos. Produtos esses que já estavam em falta porque não tinha matéria-prima. O preço disparou, o preço explodiu, tudo começou a subir demais. E aí, quando o preço de tudo sobe muito, a gente vê a inflação acontecendo na prática. E os nossos salários não cresceram na mesma velocidade do que o preço dos produtos. Por isso que a gente começa a entrar num sinal extremamente vermelho, num sinal muito crítico em que as pessoas começam a empobrecer.
elas começam a ver a inflação de fato corroendo o poder de compra delas e deixando essas pessoas mais pobres. No Brasil, ainda aconteceram, né, outros impactos. Então, a gente sofreu impacto com o preço do combustível mais alto, porque o mundo começou a consumir mais petróleo e a produção de petróleo não cresceu na mesma velocidade, então automaticamente o preço da gasolina, o preço do diesel subiu demais e tudo vai gasolina, né? Para você transportar os produtos, você usa gasolina, então, por mais que você esteja comprando um, sei lá, um pé de alface para comer, e um pé de alface não é um derivado de petróleo, mas esse pé de alface para chegar da fazenda até o mercado que você comprou veio por um caminhão e esse caminhão usa diesel. Portanto, o pé de alface fica mais caro por causa do transporte. Isso daí aconteceu, basicamente, impactou todos os produtos que a gente consome. Beleza? Se você olhar também, essa questão do combustível, a gente teve a história da guerra, né, na Ucrânia com a Rússia, isso daí também deixou tudo muito mais complicado do ponto de vista do preço do petróleo, mais pressão na inflação, mais caos para fazer a inflação ficar cada vez mais alta. Isso vai gerando uma cadeia, né, vai gerando um movimento em massa de forma encadeada, né, um preço vai subindo das coisas e vai subindo o preço do próximo produto, que vai subindo o preço do próximo produto e no final das contas, quando você vai comprar, ele está muito mais caro e você não tem poder de compra, você não teve o seu salário crescendo na mesma intensidade. Beleza? Além disso, também, para coroar tudo isso, a gente viu problemas no governo relacionados ao descontrole fiscal. Isso quer dizer o seguinte: o governo gastando muito dinheiro e arrecadando não na mesma proporção, ou até arrecadando menos. Quando ele, por exemplo, tira o imposto do combustível para tentar fazer o preço do combustível cair, legal. Fica um pouco menos caro o preço dos produtos, porque o combustível cai de preço, fica bom para mim, para você, para todo mundo que tem que abastecer ali o carro, ou uma moto, qualquer que seja, porque não fica mais tão caro. Por outro lado, o governo arrecada menos dinheiro, e se o governo arrecada menos dinheiro, ele começa a ter problemas fiscais para conseguir pagar a sua própria dívida, honrar com seus compromissos, pagar os salários dos funcionários, conseguir colocar dinheiro na saúde, na educação, no transporte e assim por diante. Isso, essa instabilidade política e fiscal, principalmente, faz com que o dólar acabe subindo. E quando o dólar sobe, de novo tudo fica mais caro. Porque basicamente tudo é negociado em dólar, seja uma matéria-prima ou seja um produto importado que você consome, o preço é em dólar. Então, se o dólar sobe, quer dizer que vai ficar mais caro aquele produto. Então, isso contribui ainda mais para a inflação ficar pior. Olha como as coisas estão totalmente conectadas e você começa a entrar de forma, né, como se fosse um espiral negativo e que fica muito difícil você cortar esse espiral negativo e sair dessa. Você precisa de uma série de outros movimentos muito doloridos e amargos para conseguir quebrar esse espiral negativo e virar para um espiral positivo e voltar a colocar as coisas no trilho de novo. E o que que seria esse remédio amargo? O que que seria, essa ferramenta que corta o espiral negativo? Ela tem um nome, um tanto quanto conhecida, que você já deve ter ouvido falar, que é a tal da Selic. É aqui que entra a tal da taxa Selic. Por quê? A taxa Selic, ela é a taxa básica de juros de um país. Pense o seguinte: quanto mais alto a taxa Selic está, quer dizer que mais alto está os juros. Se você vai no banco pedir um empréstimo, quer dizer que você vai pagar mais juros por aquele empréstimo. Se você está financiando um carro, quer dizer que você vai pagar mais juros, quer dizer que você vai pagar mais dinheiro para ter aquele carro. Se você está financiando um imóvel, é a mesma coisa, fica mais caro. Putz, quando tudo isso fica mais caro, uma parte das pessoas ainda vão continuar fazendo financiamento, mas uma parte maior e mais relevante das pessoas, o que que elas vão fazer automaticamente? Diminuir esse consumo, elas vão parar de consumir produtos financiados, ou elas vão tentar priorizar pagar as suas dívidas, porque o empréstimo está ficando tão caro, os juros está tão alto, que você começa a ficar sufocado, você começa a não sobrar dinheiro mais no final do mês. Então, você tem que priorizar pagar suas dívidas e não mais consumir. Isso automaticamente leva a economia a perder força. Isso acontece com as empresas também. Putz, para uma empresa comprar uma máquina nova e produzir mais produto e colocar no mercado mais produto, ela precisa investir uma grana. Custa caro uma máquina, né? Então, se o juros está mais alto, talvez não valha a pena ela pedir um empréstimo para comprar essa máquina e produzir mais. Talvez vale mais a pena ela simplesmente não produzir não comprar a máquina, não produzir mais e quitar a sua dívida, ou ainda guardar o dinheiro no caixa, porque pode ser que você tenha problemas lá na frente se a dívida continuar ficando mais cara.
Então, quando a taxa Selic sobe, automaticamente começa a diminuir o consumo das pessoas, elas começam a gastar menos dinheiro. Se elas gastam menos dinheiro, as empresas que estão vendendo produtos começam a vender menos. Se as empresas vendem menos, elas começam a demitir pessoas, elas começam a parar de contratar pessoas, então ela deixa de gerar emprego. Automaticamente as pessoas começam a perder renda, e se as pessoas começam a perder renda, fica mais difícil consumir. E aí a gente entra num espiral em que a economia perde força e fica muito devagar. Pô, Lucas, mas isso é muito ruim também. Você falou para mim que a taxa básica de juros, a Selic, ia me ajudar a cortar aquele espiral negativo da inflação. E aí você está falando para mim que vai gerar desemprego e vai gerar menos renda para as pessoas. Como é que isso pode ser bom? Sim, conforme tudo isso gera menos consumo, né, as pessoas estão com menos renda, elas gastam menos dinheiro, automaticamente começa a sobrar produto no mercado, porque as pessoas não estão comprando. E quando sobra produto, o preço começa a cair. Porque se você não tem demanda, ou seja, se você não tem pessoas suficientes interessadas em comprar aquele produto, porque aquele produto está supostamente caro, você precisa fazer promoção, senão você não vai conseguir vender. Então, automaticamente, o preço das coisas começa a cair. E aí, com isso, a gente vê a inflação diminuindo. Então, olha como o remédio que a gente toma quando a gente tem uma taxa de inflação muito alta é amargo, porque o remédio, o custo que tem para você conseguir fazer a inflação cair é você gerar desemprego, é você diminuir o consumo do país, é você deixar que seja, né, que fique mais difícil gerar emprego. Então é um remédio extremamente amargo. Quando você está doente, aí você tem que tomar antibiótico, um xarope, normalmente é bastante ruim, né? Ou se for um xarope, então, mesmo aqueles com gosto artificial, é horroroso. Mas você precisa tomar, porque senão você não vai melhora, senão você não vai deixar de ficar doente, você vai ficar aí por quanto tempo tossindo, sei lá. Então, é muito ruim, mas é um remédio amargo e é o preço que a gente paga para conseguir controlar a doença. No caso da inflação, é o preço que a gente tem que pagar para conseguir diminuir e voltar a ter um patamar de inflação mais saudável. Quando isso acontece, quando a taxa Selic sobe demais, o juros sobe muito, automaticamente, então, a gente vê as empresas produzindo menos ou ainda podendo vender menos, o que vai gerar menos receita e pode gerar menos lucro. Além disso, investir nestas empresas começa a ficar menos atrativo, porque a taxa Selic rege todos os investimentos em renda fixa. Quando a taxa Selic sobe, o rendimento da renda fixa sobe também. Então, automaticamente, o que acaba acontecendo é que o dinheiro nos investimentos em bolsa de valores, em renda variável, em empresas, começa a sair essa grana e começa a migrar para a renda fixa. Então, as ações, os fundos imobiliários, eles começam a ter os preços das ações e das cotas caindo. Porque as pessoas começam a migrar esse investimento, porque as pessoas acham que as empresas vão lucrar menos e, consequentemente, vão pagar menos dividendo, então elas não querem, não acham que vale mais tanto a pena ter aquele tipo de investimento. E aí, quando a gente olha para o mercado de renda variável, o preço das ações cai, o preço das cotas cai. E começa a ver, né, você começa a ver essas distorções no mercado. O que a grandíssima maioria das pessoas faz, né, é justamente isso: sai da renda variável e vai para a renda fixa. Olha, eu até entendo as pessoas que fazem isso, mas se você aí é um investidor que busca crescer o seu patrimônio de forma exponencial, se você é um investidor que busca de fato conseguir gerar mais riqueza e ver o seu dinheiro se multiplicando de forma mais rápida, se você fizer esse movimento, você não vai ver isso acontecer. Porque a renda fixa, ela é muito boa para proteger patrimônio, mas ela não é boa para gerar riqueza. Quem gera riqueza são as empresas, são as ações, você comprando ações e se tornando sócios de empresa. Isso porque quando você se torna sócio de uma boa empresa, de uma empresa que ao longo do tempo vai conseguir crescer as suas vendas, crescer o seu lucro, o retorno que isso te dá é muito maior do que a taxa de juros que um CDB da vida vai te pagar. Se você, por exemplo, tivesse se tornado sócio da Apple 15 anos atrás, por exemplo, e outra pessoa tivesse deixado o dinheiro parado ali num CDB da vida, quem você acha que teria muito mais dinheiro hoje? Quem deixou o dinheiro no CDB, rendendo lá a Selic, praticamente, ou quem se tornou sócio de uma das maiores empresas do mundo e que hoje de verdade vende uma porrada de produtos no mundo inteiro e que ainda consegue repassar no preço dos seus produtos mais do que a inflação. O preço do iPhone, o preço dos produtos da Apple de um ano para o outro, sempre crescem acima da inflação. Então, se você é sócio de uma empresa desse calibre, se você é sócio de uma dessas boas empresas, você está se beneficiando de tudo isso, você está recebendo parte de toda a riqueza que essa empresa gera, ou através dos dividendos,
ou através da valorização das ações, da valorização das cotas. Por isso que você, se nunca ouviu por aí isso que eu te falei agora, você vai ouvir, vai prestar atenção e vai anotar, que é quando a gente fala de investimentos em renda fixa, a gente fala de proteger patrimônio, beleza? É importante para deixar o patrimônio ali, um pedaço do seu patrimônio correndo menos risco. Mas se você quiser ver o seu dinheiro e o seu patrimônio crescer e alavancar o crescimento, ou seja, crescer de forma mais rápida, você precisa investir em investimentos de maior risco em renda variável. E veja, investir em renda variável, que naturalmente tem um risco maior, não quer dizer que é um investimento ruim. Você consegue, no mundo de renda variável, fazer investimentos muito bons e muito seguros, desde que você saiba identificar essas boas empresas. Essas empresas que ao longo do tempo vão se provar as vencedoras, as ganhadoras, aquelas empresas que de verdade vão continuar crescendo e se tornando dominantes do mercado que ela atua. Beleza? E quando a gente fala do momento como esse, em que a taxa Selic está alta, o que acaba acontecendo é que como as ações, os seus preços, né, das ações das empresas caem demais, a gente vê essas boas empresas sendo colocadas no mesmo saco de farinha das empresas ruins, porque tudo cai de preço. As empresas top de linha, as ações desabam. Assim como as empresas que já são ruins e os preços das ações já são baixos. Então é nessa hora que você consegue encontrar as melhores oportunidades no mercado de investimentos em renda variável. É nessa hora que você consegue encontrar ações excepcionais, empresas que estão no mercado às vezes há décadas e que já se provaram vencedoras, passando por crises ainda piores do que essa que a gente está passando, sendo negociadas a preços que de verdade não fazem sentido nenhum, abaixo do chamado preço justo que deveria valer aquela ação daquela empresa. Beleza? Então, fica ligado com essa história de oportunidade. Se você ficar fazendo movimento, seguindo o movimento manada, seguindo o movimento da massa das pessoas, o que vai acontecer é que você vai sempre chegar atrasado. A gente usa muito esse termo no mercado de investimentos, que o efeito manada, né? É que nem na selva, quando a gente vê, principalmente naqueles filmes, né, documentários, no Globo Repórter ou sei lá, a gente vê que existe o efeito manada, quando a gente vê animais de mesma espécie andando, né, de forma praticamente juntas ali, e disparado, correndo todos juntos. O que acaba acontecendo é que às vezes os primeiros animais ou algum animal ali do meio se assusta por qualquer que seja o motivo e começa a correr, e o resto nem sabe o que aconteceu, mas ele começa a correr atrás, desesperadamente. E aí chega uma hora em que está todo mundo correndo, todo mundo indo de um lado para o outro, e de verdade ninguém sabe por que você está correndo, ninguém sabe por que você está saindo em disparada. Você não sabe se isso faz sentido, você não sabe se tem ali, né, se você pode ser uma presa fácil ou não. Esse é o efeito manada, então não haja através, né, do efeito manada. Haja de forma racional e consciente. Faça um movimento estratégico que cuide bem do seu investimento. Se você ficar seguindo o efeito manada, o que vai acontecer é que você vai correr de um lado para o outro, sem nem saber o que você está fazendo e não vai tomar as melhores decisões. Estou te falando isso porque eu já fiz essa estratégia e eu vou te dizer que nunca deu certo. Beleza? O negócio é agir com a cabeça e não com o estômago. Então, fica calmo, desenha a sua estratégia, identifica as boas ações e haja no momento em que todo mundo está com pânico, todo mundo está fazendo um movimento como esse de sair da renda variável e ir para a renda fixa. Aproveite essa oportunidade para encontrar os melhores ativos em renda variável e comprar as melhores ações para sua carteira no futuro. Porque assim que o mercado se recuperar, porque ele vai se recuperar, você vai ver esses seus ativos, essas suas ações se valorizando de forma muito mais rápida do que simplesmente rendendo o CDB lá num grande banco. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero que eu tenha conseguido te explicar sobre tudo isso que falamos entre inflação, taxa de juros e o que fazer sobre os seus investimentos para que você possa receber dividendos cada vez maiores todos os meses. E até a próxima, tá bom? Grande abraço.